Em nome do Senhor. Aqui no livro de Salmo, capítulo 5, fala assim: dá ouvido às minhas palavras, ó Senhor, atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista, odeia a todos que praticam a maldade. Destruirás aqueles que falam mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Porém eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus inimigos, endireita diante de mim o teu caminho. Porque não há retidão na boca deles, as suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto, lisonjeiam com a sua língua, declara os culpados, ó Deus. Caia por seus próprios conselhos, lança-os fora por causa da multidão de suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Porém, alegre-se todos os que confiam em ti, exulta eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, segundo a luar da tua benevolência, como de um escudo. Então aqui, louvado seja Deus, então aqui eu fiz um hino, né? Louvado seja Deus aqui no Salmo, aqui ó. Pela manhã, ó Senhor, Salmo capítulo 5, versículo 3, ó. Pela manhã, ó Senhor, ouves a minha voz, eu me inspirei aqui, ó. Pela manhã, apresento a ti a minha oração e vigio, pois tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Seja Deus. Dá ouvido às minhas palavras, Senhor. Aí eu venho para o versículo 1. Atende ao meu gemido, não é isso? Atende a minha meditação. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti que oro. Na oração de Ana, oração silenciosa, né? Ana orou em silêncio e Deus respondeu. Na oração silenciosa é a ti que eu imploro. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes a gente tem que sair para orar, igual eu estou aqui numa praça. E às vezes a gente tem que sair para buscar a Deus, como Jesus saía, né? Jesus, sendo Deus, né? Ele saía para buscar a Deus. Porque ele queria estar sós ali com Deus, sem ninguém da família, quem sabe, chamando ele. Uma vez ele disse, quem são meu pai, minha mãe e meus irmãos? Quem são minha mãe e meus irmãos? Né? Ele disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Esses são meus irmãos, irmã e mãe. Por quê? Porque a mãe de Jesus fazia a vontade do pai que estava no céu, por isso foi escolhida por Deus para ser a mãe dele. Então quem seguisse o exemplo fosse também uma serva, um servo de Deus, fizesse a vontade do pai que está nos céus, também era irmão e mãe dele. Ele não desprezou ela aí, pelo contrário, ela seguiu de exemplo para nós também ser mãe, irmão e mãe de Jesus. Se a gente fazer a vontade do pai que está nos céus, de Deus, Jeová, a gente se torna mãe, irmão e mãe de Jesus. Mas muitas vezes a gente está no meio da família, aí chama, aí tem aquela zoada, então Jesus saía para orar, igual eu fiz aqui, eu tive que sair. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus saía. Jesus disse, as aves dos céus têm ninho e as raposas têm covil, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor me deu esse hino aqui, inspirado no Salmo capítulo 5. Dá ouvido às minhas palavras, Senhor. Atende aos meus gemidos, atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti que oro. Na oração silenciosa é a ti que eu imploro. Aí eu me inspirei na oração de Ana, que ela movia os lábios e ele a teve como embriagada. Mas Deus ouviu aquela oração dela, respondeu e deu a ela a promessa que ela tanto esperava. E deu a ela Samuel e deu outros filhos a ela. Então muitas das vezes a gente tem que se retirar para orar, para clamar a Deus nas nossas necessidades. Louvado seja Deus. Porque quando a gente mora sozinha, aí é uma coisa. Mas quando a gente mora com pessoas, e aí a gente tem que às vezes sair para buscar a Deus, não é verdade? Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que Deus abençoe.
que você confie em Deus, que Deus possa ajudar você nas suas necessidades, que você pela manhã possa buscar ao Senhor. Buscar o Senhor, diz a Bíblia, enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Vamos invocar o Senhor enquanto a gente está vivo, porque depois da morte segue-se o juízo. Há um só mediador lá no céu, entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Só Jesus está à direita de Deus intercedendo, não tem outro intercessor no céu a não ser Jesus Cristo. E na terra o Espírito Santo, segundo Deus, a vontade de Deus, que a Bíblia diz que nas nossas fraquezas não sabemos orar como convém, mas a vontade de Deus é que o Espírito Santo interceda pelo santo. O Espírito Santo nos ajuda na terra a interceder, aleluia. E Jesus intercede por nós lá no céu à direita de Deus. Por isso há um só mediador entre Deus e os homens no céu. Só Jesus Cristo é mediador entre Deus e os homens no céu. É Ele que intercede por nós lá no céu à direita de Deus. E na terra o Espírito Santo, porque Jesus disse, eu vou e pedirei ao Pai que envie o Consolador. O Espírito Santo nos consola, nos convence do pecado. Ele intercede nas nossas fraquezas, em nossas vidas, louvado seja Deus. Porque a vontade de Deus é que Ele interceda pelos santos, aleluia. Oh, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Confie em Deus, irmão. Confie em Deus, irmão. Vamos confiar mais no Senhor para recebermos a graça, para receber